De volta com ESPN FC, a hashtag é ESPNFCBR, você já sabe. Olha o que está chegando aqui, o nosso assunto agora é Corinthians, vamos falar do clássico do final de semana, mas a gente perguntou no começo do programa, o corintiano ele ia secar quem? Torcer pra quem? E tem algumas respostas chegando na nossa hashtag. Coloca aqui, por favor. Aqui, ó, já tá aqui atrás de vocês. O Will Minton, ele fala assim, Flamengo ou Palmeiras perdendo? O corintiano vai adorar. Palmeiras ou Flamengo ganhando? O corintiano vai detestar. Ou seja, então, depende do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Cada um escolhe se vai ficar feliz ou triste. Não, é muito difícil, mas aí eu acho que eu concordo com a teoria do Pascoal, assim que de um lado e de outro, eu acho que a rivalidade, eu acho que o Djalma também foi nessa, é muito maior contra o Palmeiras, né? Óbvio. Então, eu acho que é mais difícil torcer para o Palmeiras. Por mais que esteja na bronca aí com o técnico e tal, acho que é mais fácil. Na moedinha ali, ele fala, pô, que dê Palmeiras, que dê Flamengo. Mais fácil é torcer contra o treinador, né? Ele não vai torcer pro rival nunca, mas vai torcer contra o treinador. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras está acima do momento ruim com o Vitor Pereira, é isso? Não, a rivalidade Corinthians... Lembra aquele filme lá, Boleiros? Não sabe o que é um Corinthians, sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Mas, do jeito que você está dizendo, só pode acontecer uma coisa, então, para agradar. É o seguinte... Os corintianos todos torcerem pro Palmeiras, é isso que o Pascoal está tentando. Não tem como os dois perderem, que eles querem, não tem como ficar empatado até segunda-feira, tem que ter um vencedor. O cara vai torcer, então, pro Vitor Pereira fazer um monte de bobagem, substituição errada, mas o Palmeiras ganhar. O Flamengo ganhar assim mesmo, porque ele não quer o Palmeiras. Mas fala, Djalma. Não tem como não ganhar um ou outro, tem que ganhar, pô. Ô, Dani, eu acho que o torcedor corintiano vai ver o jogo, assim, Palmeiras dando um sufoco, dominando o jogo inteiro, bola na trave, ou seja, nada deu certo que o Vitor Pereira fez. Exatamente. E no final do jogo sai um gol do Flamengo lá por acaso e o Flamengo ganha o título. Ainda fazendo substituições erradas, o cara bravo, flamenguista bravo, esse técnico tá maluco e tal, é isso aí. Aí no final ganha de 1-0, porque se o que o Pascoal quer, não dá, Pascoal, tem que ficar 0-0. Não dá pra perder os dois. Eu entendi, torcer contra o técnico, é isso, que ele faça bobagem e tal. Eu entendi também o que o Pascoal tá fazendo, tá? Eu também entendi. Eu entendi. Não é isso não. Então tá. Ele tá aumentando a torcida aí. Mas deixa isso pra lá. Que o torcedor do Corinthians, ele tá preocupado mesmo com o que acontece no domingo. O jogo no Morumbi, o Corinthians não ganha no Morumbi há bastante tempo. Teve mais tempo de descanso dessa vez, o que já aconteceu o inverso em outros momentos também, mas jogou na terça-feira, enquanto o São Paulo só jogou ontem. O Rogério Ceni falou sobre isso na entrevista coletiva pra gente mergulhar no clássico. É um benefício. Eu lembro que no ano passado nós tivemos esse benefício. Nós jogamos contra o Corinthians com 2 dias de vantagem. Acho que vocês lembram isso na fase classificatória do Campeonato Paulista. Eu até citei, se eu não me engano era o Vitor Pereira, o treinador, né? Ele citou da desvantagem de jogar com 48 horas de diferença. E a mesma situação, nós vamos enfrentar o Corinthians com 48 horas de diferença, com pouco descanso, pouca recuperação, praticamente sem treinamento. Aí o apaziguador Rogério Ceni. Djalminha, o que pesa mais, jogar em casa com a torcida ou jogar descansado com 48 horas a mais? Eu acho que essa diferença aí ela é relevante, né? 48 horas é uma vantagem boa, principalmente nessa temporada. O São Paulo não está com um plantel tão grande assim. Eu acho que é uma vantagem, sim, pro Corinthians no aspecto físico. Principalmente ressaltando que se trata do início da temporada. Agora, sem dúvida alguma que o São Paulo, dentro de casa, provavelmente deva tomar a iniciativa, apesar desse time que vocês já comentaram aí, um time mais reativo, né, de jogadores de velocidade, mas eu acho que a vantagem de jogar em casa é do São Paulo, mas fisicamente não resta dúvida que 48 horas faz uma diferença sim. Além de fazer diferença, é porque o jogador, o time do São Paulo ontem jogou com parte, talvez, o Caleri, que deve entrar como centroavante. Sim. O Arboleda, que pode entrar na zaga. Essas são as duas prováveis alterações que o time do São Paulo tenha para essa partida. Então, se você pensar, são 9 jogadores que estarão em campo com 48 horas a menos de descanso. E em começo de temporada, isso tem muito, 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 muito poder. Bom ponto, Pascoal. Muita relevância, porque isso conta.
A expectativa é da volta do Vera, mas o Maicon, a gente ainda não sabe se vai ter condição dessa partida. Eu queria pegar esse ponto, Pascoal, porque se a gente olhar as campanhas, elas são parecidas, né? O São Paulo tem agora 8 pontos com a vitória em cima da Portuguesa, o Corinthians tem 7 pontos. Os desempenhos, as armas, porque acho que tecnicamente a gente não tem nenhuma dúvida de quem é superior pegando o jogador por jogador, né? Eu vejo o Corinthians à frente. Vai fazer outro cara a cara. Não é cara a cara. Eu juro que não é cara a cara. Não é cara a cara. Numa análise eu vou ser expulsa do clube. Descansando 48 horas. Pode fazer só com o Djalminha, ele adora isso. Ainda descansando 48 horas. São tão diferentes assim as campanhas, porque, sabe? Assim, se você pensar nesse descanso de 48 horas para a faixa etária do time do Corinthians, isso dá uma ajuda tremenda. Claro. É verdade. Por exemplo, o Renato vai estar zerado para jogar. A dupla de zaga, os 4 zagueiros, o goleiro, porque todos estarão zerados. Sim. Porque dali para frente, o Fausto Vera é garoto, né? Se for jogar o Rony de volante é garoto, se for jogar o Duqueiroz é garoto, se jogar o Watson é garoto, entendeu? Mas a os dois zaga da frente é não tem, os dois da frente também são novos. Então, o problema é a recuperação desses jogadores mais rodados do futebol. Então, aí o Renato Augusto, com 48 horas a mais de descanso, ele já é um baita jogador. Ainda com 48 horas a mais de descanso, ele vai chegar no clássico zeradinho. Está no Corinthians favorito? Acho o Corinthians favorito. Mesmo não vencendo, eu não sei se é desde 2017. A gente tem uma tela com os confrontos. Coloca aí pra refrescar eu não tenho muita certeza. Eu estou me lembrando do ano passado, que o Corinthians também vai jogar no Morumbi. São 11 confrontos, vai entrar a tela aí e a gente lê. Bonitinho. Aí, ó. É de 17, ela. Desde 2017 não vence no Morumbi. 7 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Corinthians. 16 de abril de 2017. Pensando nas campanhas de Djalminha, como chegam as equipes e no que fizeram até aqui no Campeonato Paulista, quero saber se você concorda com o Pascoal, se o favoritismo é do Corinthians. Bom, assim, eu acho que o favoritismo, né, é um jogo muito equilibrado. Eu não vejo o Corinthians tão favorito, principalmente pelo jogo ser no Morumbi. Eu acho que isso influencia e não vi, principalmente o Corinthians, fazendo bons jogos fora de casa. Engraçado que o Corinthians tem uma postura quando joga na Neoquímica, que é uma equipe que vai para cima, cria oportunidades, e quando joga fora de casa, ele se comporta de outra maneira. Não tem esse ímpeto, não sei se é a falta do torcedor, né, do apoio do torcedor, mas eu acho o jogo muito equilibrado, não vejo esse favoritismo tanto para o Corinthians, não. Tô com você, viu, Djalma? Tô com você também. Tudo bem, é o mesmo time lá do Guarani, vai entrar o Vera, provavelmente, né? E Michael também, que já saiu machucado, Cantígio, esses não jogam, você vai ter umas 2 mudanças. Vai pesar isso que você disse a favor, vai. Balbuena, descansado, Gil, tô falando os mais experientes, e principalmente o Renato Augusto. Mas jogo no Morumbi, São Paulo depois desse 4-1, eu acredito que está tudo. Ô Mauro, o time do São igual. Paulo tá trocando pneu com o carro andando. Tá chegando o jogador para ver se vai ser inscrito para entrar no time ou para ficar no banco. O Caio Paulista foi anunciado. Então sinal você que vai, regularizou, né? O São Paulo tá chegando o jogador, a estrutura do São Paulo tá sendo montada. Né? O jeito do São Paulo jogar está sendo muito claro, está muito evidenciado. Se você perguntar para mim assim, esse time do São Paulo de hoje é melhor que o time do ano passado? Tecnicamente, eu vou dizer para você não. Agora, sou capaz de dizer para você o seguinte, esse time de hoje corre mais, tem mais vontade, mais de empenho, o sujeito dá com a cabeça na trave, se vira e tenta fazer mais dedicação? Eu vou dizer para você sim. Sem duvidamente. Há uma compensação. A consciência do Pascoal está confusa. Muito obrigado. Hoje. Há uma compensação de alguns fatores. Esse time do São Paulo, os caras estão mordendo, estão pegando, estão jogando e estão vibrando com o time, com a torcida do São Paulo. Pascoal, concordo com você que está em formação, mas, por exemplo, eu não tenho dúvida que irão jogar. Luciano, Caleri, David aqui na esquerda, o Rato aqui na direita, o Mendes ali no meio, Jackson o Arboleta Mendes lá atrás, o Rafael Nazar. Já tem, e esses caras vêm fazendo 3, 4 jogos. Já tem essa espinha pronta. Mas são 4 jogos, o Corinthians teve uma temporada inteira. O Corinthians jogou contra quem até agora em 4 jogos? O São Paulo já pegou o Palmeiras e não perdeu. O mais forte que o Corinthians pegou foi o Bragantino e perdeu. Então, assim, esse São Paulo que está andando e trocando pneu já foi testado o São Paulo jogou contra com o Palmeiras. Ituano.
Não, mas quase 8 anos jogou em mas casa. já fez um clássico. Sim. O São Paulo já fez um clássico, fez um outro contra a Portuguesa, que para uns é clássico, para outros não. Ok, a Portuguesa está voltando aí, mas foi muito bem. Não, calma, que ser clássico é diferente de ser um jogo competitivo hoje, né? A Portuguesa está muito abaixo em nível técnico. Tá bom, mas ele já enfrentou o Palmeiras e não perdeu, e fora de casa. O São Paulo, Sim. esse São Paulo em construção que está trocando pneu. O Corinthians fez o primeiro jogo contra o Bragantino, ou seja, o primeiro e único de Série A contra a Série Aí A. depois Água Santa, tô até olhando aqui. Então, Água Santa, depois Inter de Limeira, 0-0. Guarani ganhou E o agora. Guarani Ganhou Mas de os Série jogos A. em casa, o Corinthians ganhou os dois. Os outros empatou um e perdeu o outro. Empatou e perdeu Que outro. pese depois o Bragantino ter até perdido e tal. Portuguesa 3-0. Todo mundo, poxa, tá, eu me animei com aquela vitória dele contra o Corinthians, mas foi o único jogo Série A. E aí o Corinthians perdeu. O São Paulo já passou por um teste muito forte que foi contra o Palmeiras e passou pelo teste fora de casa. Então eu acho assim, não tem essa de o Corinthians é favorito. Não vejo argumentos para o Corinthians ser favorito. Esse argumento físico, mas o jogo não é. O Corinthians não está bem fora de casa, o jogo não é na casa corintiana, vai ter muita torcida do São Paulo. Vai ter muita, Vai não. ter pelo é menos uns única, 45 né? mil. E é única, né? Porque aí esse clássico torcida não única, pode é torcida vender, única. então. É torcida única. Eu acho que tá tudo Eu não muito queria. igual. Ah, você vai fazer. mas Eu eu não acho que queria muito- fazer eu acho- isso. Já vem aquela Mas vocês coisa lá. começam a ficar aí em embate, tá assim, tá assado, um puxa pra lá, outro puxa pra cá, eu vou ter que perguntar. Favoritômetro. 100%. Como é que divide os 100%? Eu vou ter que perguntar, gente. Pra mim, 60-40. Eu tô com você nessa, pro Corinthians. Não, eu o dele tô é com o pro São Pascoal. Não, 60-40 pro Corinthians. Ah, 60. Pode ser favorito pra mim. Tô nessa não. 55 pro São Paulo, 45 pro Corinthians. Djalma. A cara do Djalma de que queria fazer isso. Não vejo favorito. Não, mas para Não, ficar 50-50 não. Aqui não entra, com a 50-50 Dani não tem essa, pode. filho. Só Pode o ser muro 51. Naves não pode fazer isso. Não pode, Dani. Não pode. Pode ser 51-49. 51 São Paulo. 50 não. Olha lá, 51 São Paulo, olha lá. Botou Vamos mudar o meu favoritismo. palpite, 51 a 49, tô contigo. Eu sou o Muro Naves agora nessa hora. Mas não é muito difícil, eu não Muro acho que o Corinthians é o favorito. Eu não acho. Tudo bem, vai correr mais. Tomara que o Renato esteja inspirado para os corintianos conseguirem ver um jogo legal, é muito bom para o técnico, etc. E agora é o contrário do que a gente falou em Palmeiras e São Paulo. Aquele clássico pesava muito para o Rogério Ceni, muito mais do que para o Abel Ferreira, que estava, apesar de estar jogando em casa e tal, já tem um time há 2 anos. Esse aí é muito mais importante agora, nessa fase que a gente está, para o Lázaro, do que para o Rogério. Mesmo o Rogério estando trocando pneu, com o carro andando, formando time em casa, já foi até vaiado esse São Paulo e tal, mas está na hora do Lázaro também se firmar fora de casa. Então, acho que o peso maior é para o Lázaro nesse jogo. Fazem 10 anos que o camisa 8 corintiano Renato Augusto fazia sua estreia pelo Timão. A primeira partida do maestro, como também é conhecido pela fiel torcida, foi contra o Mirassol pelo Paulistão no dia 27 de agosto de 2013. Na ocasião, o Corinthians venceu por 1-0 com o gol do inesquecível Romarinho, autor do gol de empate do Corinthians pela final da Libertadores de 2012 contra o Boca Juniors, lá na Bomboneira. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Renato foi o responsável por dar assistência para o Romarinho fazer o gol solitário da partida da sua estreia contra o Mirassol. R8 escreveu seu nome na história do clube e teve sua primeira passagem pelo Corinthians encerrada em 2016, ano em que ele se transferiu para a China. Em 2021, o craque voltou ao alvinegro. R8 completou 200 jogos com a camisa corintiana ainda nesse Campeonato Paulista de 2023, no jogo contra a Inter de Limeira. Em sua segunda passagem, o maestro corintiano fez 52 jogos. Renato tem 3 títulos com a camisa do Corinthians, uma Recopa Sul-Americana em 2013, um Paulistão em 2013 e um Campeonato Brasileiro em 2015, o qual ele foi eleito o melhor atleta da competição.
Nesta sexta-feira, o elenco profissional do Corinthians realizou as atividades visando o jogo contra o São Paulo no período da manhã. Será o primeiro clássico da equipe no ano, válido pelo Campeonato Paulista. O jogo acontece no domingo no Morumbi, pela 5ª rodada do Paulistão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!